O que abdicarias para conservar a única coisa que nunca deveria ter sido tua, e se abdicar dela fosse a única forma de provar que a merecias? Esta é a história de uma mulher que restaurou uma mansão em ruínas e de um homem que não percebeu que também precisava de ser salvo, e mostra que a espera, mesmo quando dói, pode, sem dúvida, valer a pena. Na manhã em que Eleanor Voss chegou a Whitmore Hall, o portão de ferro estava enferrujado e aberto, e a entrada estava cheia de folhas mortas que ninguém se tinha dado ao trabalho de varrer. Ela ficou sentada ao volante do carro alugado e olhou para a casa durante um longo momento. 3 pisos. Arquitetura georgiana. Uma ala direita que estava claramente a afundar. E algures por trás daquelas janelas altas, um homem que já decidira demolir tudo aquilo porque ela estava prestes a lutar. Eleanor tinha 34 anos e era a melhor especialista em preservação arquitetónica de Edimburgo. Tinha salvado uma fábrica têxtil vitoriana, um cais desmoronado em Aberdeen e uma capela barroca que metade da cidade dera como reduzida a escombro. Nunca tinha falhado um edifício. Tinha, no entanto, falhado um casamento. E o silêncio da zona rural escocesa no outono de 2019 parecia desconfortavelmente próximo do silêncio que enchera o seu apartamento nos meses após o divórcio. Demasiado espaço. Demasiado tempo para pensar. Pegou na mala e saiu do carro. Danielle Whitmore abriu a porta principal antes que ela pudesse bater. Era mais alto do que ela esperara pelas fotografias no processo jurídico. Cabelo escuro a precisar de corte. Um maxilar cerrado daquela forma particular de quem já tomou uma decisão e espera, com paciência cada vez menor, que o resto do mundo o acompanhe. Ele olhou para ela como as pessoas olham para alguém que não pediram. A tia-avó dele deixara a propriedade a uma fundação de preservação, com uma condição. A fundação tinha 18 meses para avaliar a viabilidade do restauro. Se Eleanor declarasse o projeto viável e assegurasse financiamento, a casa seria salva. Se a declarasse perdida, a propriedade regressaria a Danielle, e ele poderia finalmente vendê-la e encerrar o capítulo da história da sua família que parecia querer muito encerrar. Ofereceu-lhe chá numa cozinha onde 3 das placas do teto estavam manchadas pela água e uma janela estava selada com plástico e fita adesiva. Ela aceitou o chá e não comentou o teto. Estabeleceram as regras rapidamente. Ela teria acesso total à propriedade. Ele permaneceria na ala leste, que era estruturalmente segura, enquanto ela fazia a avaliação. Ela não lhe pediria que participasse. Ele não interferiria no trabalho dela. Ele concordou contudo com a eficiência de um homem que queria que o trabalho dela ficasse feito e terminado. Na primeira semana, ela documentou danos. Na segunda semana, começou a compreender a casa. Na terceira semana, compreendeu que a casa tinha sido amada, profunda, obsessiva e continuamente, e depois abandonada de uma só vez, como se alguém tivesse simplesmente parado a meio de uma frase. Encontrou esboços botânicos e moldurados no corredor do piso superior. Etiquetas de plantas escritas à mão na estufa, ainda legíveis. Uma pequena sala de música onde alguém deixara partituras abertas no suporte, as margens acastanhadas pela idade, mas as páginas ainda intactas. Não viu muito Danielle naquelas primeiras semanas. Ele trabalhava remotamente para um gabinete de arquitetura em Londres, o que lhe parecia irónico, tendo em conta o que queria fazer àquele edifício. Comia sozinho. Caminhava pelos terrenos ao início da noite, sempre pelo mesmo caminho ao longo do muro oeste, com as mãos nos bolsos do casaco, sem olhar para nada em particular. Começaram a falar por acaso. Ela estava numa escada, na biblioteca, certa noite, a catalogar o estado das prateleiras superiores, quando o ouviu entrar à procura de um volume específico. Ele não lhe pediu que saísse do caminho. Esperou. Ela desceu a escada e encontrou o livro para ele em menos de um minuto. Ele olhou para ela com algo que não era propriamente surpresa, mas estava perto disso. Falaram sobre o livro. Depois sobre a biblioteca. Depois sobre a lógica estrutural da sala, que era melhor do que parecia, e Danielle disse algo tecnicamente preciso sobre paredes de suporte que a fez parar e olhar verdadeiramente para ele pela primeira vez. Ela perguntou-lhe em que se especializava no gabinete. Ele respondeu, reutilização adaptativa de estruturas históricas. Ela não disse nada por um momento. Ele olhou pela janela e disse, em voz baixa, que era diferente quando se tratava do edifício de outra pessoa. As coisas mudaram depois disso. Não dramaticamente. Apenas ligeiramente, como uma porta que sempre esteve emperrada a mexer-se finalmente na dobradiça. Começaram a jantar na cozinha 2 ou 3 vezes por semana.
As conversas avançaram devagar no início, profissionais, cuidadosas. Depois começaram a falar de outras coisas. Sobre o estranho luto de herdar um lugar onde nunca se viveu. Sobre o que significava salvar algo por oposição a preservar a ilusão disso. Sobre o divórcio dela, que mencionou uma vez, brevemente, e ele não insistiu. Sobre a mãe dele, que morrera quando ele tinha 12 anos, naquela casa, e de quem a tia-avó dele se tornara, essencialmente, substituta, e cuja morte, 3 anos antes, iniciara a contagem decrescente da necessidade dele de se ver livre de Whitmore de uma vez por todas. Foi então que Eleanor começou a compreender. A casa não era apenas um inconveniente legal para ele. Era um lugar onde todas as pessoas que ele amava acabavam por desaparecer. Ficar significava recordar. Vender significava ter finalmente permissão para parar. Ela compreendia esse tipo de lógica. Mudara-se para Edimburgo depois do divórcio precisamente para estar num sítio que não guardasse nada da sua história. Também compreendeu, com uma clareza que a assustou um pouco, que começava a ansiar pelas noites naquela cozinha fria de uma forma que nada tinha que ver com o edifício. Em novembro, o Comitê Preliminar de Financiamento da Fundação visitou a propriedade. Eleanor apresentou a sua avaliação. A estrutura era mais sólida do que parecia, a importância arquitetónica era inegável, os custos eram elevados mas justicáveis. Recomendou o restauro integral. O comitê ficou encorajado. Daniel sentou-se no fundo da sala durante a apresentação dela e não disse nada. Nessa noite, não apareceu na cozinha. Na manhã seguinte, ela encontrou-o na estufa, de pé entre as plantas mortas e as etiquetas manuscritas. Quase o deixou sozinho. Em vez disso, entrou. Ele falou-lhe da mulher que escrevera aquelas etiquetas. A tia-avó Clara, que passara 60 anos a cuidar daquela propriedade depois de herdar de um marido que preferira os clubes de Londres à zona rural escocesa. Que dissera a Daniel, quando ele era criança, que um lugar recordava as pessoas que o amavam. Depois contou a Eleanor algo que ela não sabia. Clara escrevera à Fundação de Preservação 3 anos antes da sua morte, quando já estava doente. Pedira especificamente que a Fundação enviasse alguém jovem, como Clara escrevera na carta, alguém que tivesse perdido algo recentemente e talvez compreendesse o que significa tentar recuperá-lo. O diretor da Fundação dissera a Eleanor que ela fora escolhida pela sua competência. O que também era verdade. Mas não era a verdade completa. Eleanor ficou muito quieta na estufa e reviu mentalmente os últimos 2 meses. Clara não a escolhera ao acaso. Clara lera o seu percurso profissional, sim, mas também uma entrevista que Eleanor dera depois do divórcio, numa revista de arquitetura, onde falara sobre como trabalhar com edifícios antigos a ajudava a acreditar que coisas partidas ainda podiam tornar-se algo inteiro. Clara mandara chamá-la especificamente. E Daniel sabia disso desde o primeiro dia de Eleanor. A raiva chegou depressa. Saiu da estufa, atravessou a casa até ao seu gabinete temporário na ala leste e fechou a porta com mais força do que pretendia. Sentiu-se manipulada. Arranjada. Como uma peça no plano de outra pessoa. Considerou seriamente telefonar ao diretor da Fundação e retirar-se do projeto. Tinha documentação suficiente para passar a avaliação a um colega. Podia estar em Edimburgo ao cair da noite. Ficou sentada à secretária durante muito tempo. Depois pensou na sala de música. Nas partituras abertas. Nas etiquetas botânicas com a caligrafia de Clara. Pensou no que Clara realmente fizera, encontrara 2 pessoas que tinham deixado de acreditar que as coisas que amavam podiam ser reparadas, e colocar-as numa casa que provava o contrário todos os dias, se estivessem dispostas a olhar. Não era manipulação. Era um ato de esperança extraordinária e ligeiramente intrometida. Ela continuava zangada. Mas compreendia. Não foi embora. Ela e Daniel não falaram durante 4 dias. Ele respeitou a distância sem que fosse preciso dizer-lhe. Ela também reparou nisso. Quando finalmente falaram, era tarde numa quinta-feira, e ele veio à porta do gabinete dela, encostou-se ao aro e disse que lamentava não lhe ter contado. Disse que não soubera como fazê-lo, e depois deixara passar demasiado tempo, e tivera medo de que, se ela soubesse, se fosse embora, e ele não queria que ela se fosse embora. Disse essa última parte ao chão. Depois olhou para ela. Ela perguntou-lhe o que queria que acontecesse à casa. Uma longa pausa. Depois ele disse que já não queria vendê-la. Que, algures entre outubro e aquele momento, deixara de o querer. Mas não sabia o que queria em vez disso. E isso assustava-o. Ela disse que conhecia exatamente essa sensação.
Em janeiro, o consórcio de financiamento fez a sua proposta formal. O restauro demoraria 4 anos. A fundação geriria o projeto. E queriam que Eleanor o liderasse, o que significaria mudar-se, pelo menos a tempo parcial, durante esse período. Ela tinha 72 horas para decidir. Sabia o que queria dizer. O problema era não ter a certeza de o querer pelas razões certas, ou se as razões certas sequer importavam ainda, ou se passara tanto tempo a ser cuidadosa e correta que se esquecera de como era escolher algo simplesmente porque era onde queria estar. Na segunda noite dessas 72 horas, Daniel bateu à porta dela e perguntou se queria caminhar pelos terrenos. Estava frio. O tipo de frio que torna tudo nítido e claro. Caminharam junto ao muro oeste, o percurso habitual dele, e ela compreendeu pela primeira vez por que razão ele o fazia. Daquele ângulo, com a luz certa, a fachada sul da casa parecia exatamente como devia ter parecido 100 anos antes. Perfeita. Intocada. Ele disse-lhe que tinha telefonado ao diretor da fundação nessa tarde. Dissera-lhes que, fosse qual fosse a decisão de Eleanor, a propriedade já não estava à venda. Ia envolver-se no restauro, não como proprietário, mas como arquiteto consultor. Já falara com o seu gabinete. Ela olhou para ele. Ele disse que precisava que ela soubesse que tomara aquela decisão antes de saber o que ela escolheria. Não era uma condição. Não era uma forma de a manter ali. Apenas achava que ela merecia saber que a casa seria cuidada de qualquer maneira. E depois não disse mais nada. Não perguntou. Não se aproximou. Ficou de pé, com as mãos nos bolsos do casaco, na escuridão de inverno, e deixou-lhe o silêncio. Ela disse sim. Ao projeto. E depois, após uma pausa, a tudo o resto que a palavra era suficientemente grande para conter. Ele sorriu da forma lenta de alguém que não se permitia esperar por algo há muito tempo. O restauro de Whitmore Hall demorou 4 anos e 3 meses. Eleanor liderou o projeto a partir de Edimburgo, com 6 semanas no local a cada trimestre. Daniel conduzia desde Londres na maior parte das semanas em que ela estava lá. No segundo ano, transferira-se para um escritório em Glasgow. No terceiro ano, já não fazia deslocações pendulares. A sala de música ficou concluída na primavera do 4º ano. Um pianista do conservatório local veio tocar na inauguração. A partitura que estivera no suporte, um improviso de Schubert, fora cuidadosamente preservada e devolvida ao seu lugar. Na noite da inauguração, depois de os convidados terem partido, Eleanor ficou de pé no centro daquela sala e escutou o silêncio particular de uma casa que fora devolvida a si mesma. Daniel veio pôr-se ao lado dela. Pegou-lhe na mão sem fazer disso um acontecimento, como se faz quando algo já está decidido há muito. O hall abriu ao público no outono seguinte. No livro de visitas, na primeira página, alguém da equipa da fundação escrevera o nome de Clara Whitmore. Por baixo, com o tempo, milhares de outras pessoas acrescentariam os seus. Eleanor e Daniel casaram-se no jardim em junho seguinte. Uma cerimónia pequena. A estufa já tinha sido totalmente restaurada nessa altura, as plantas voltando a crescer devagar nos seus canteiros etiquetados, exatamente como tinham estado.